E agora vamos ter uma série de programas mais contemporâneos, mais relacionados com estes séculos XVIII, XIX, e hoje trago-lhes aqui uma das figuras que todos reconhecem, que todos já ouviram falar e que aparece nos manuais de história, nos livros, com um grande protagonismo. Falo, claro, de Sebastião José de Carvalho e Melo, primeiro Marquês de Pombal, primeiro Conde de Oeiras, que é alguém que nos ajuda muito bem a compreender um Portugal na transição da grandeza dos descobrimentos, do Império, da expansão, para os tempos contemporâneos. Quem foi então e o que fez e o que representou, digamos assim, Sebastião José de Carvalho e Melo? Primeiramente, importa perceber a sua data de nascimento. É exatamente na transição do século XVII para o século XVIII. Ele nasceu em 1699, na paróquia das Mercês, em Lisboa. Oriundo de uma pequena nobreza urbana, com marcas rurais, também com alguns ascendentes brasileiros e, enfim, de diversos troncos de famílias tradicionais, ele faz o seu crescimento neste ambiente. Nós começamos a ouvir falar de Sebastião José exatamente quando? No reinado de Dom João V, pai daquele que depois será o monarca que o vai acompanhar, Dom José I, durante a parte mais importante da sua vida política de estadista. Dom João V, como sabemos, casou com Dona Mariana da Áustria. Ora, esta ligação no auge do ouro do Brasil, do ciclo da grandeza que esse produto permitiu também ao comércio português e permitiu à economia portuguesa, estamos a falar da primeira metade do século XVIII, proporcionou que realmente a economia portuguesa se transformasse bastante. Nós tivemos, por um lado, a importação de produtos oriundos de mercados de luxo, tecidos, veludos, pedras, ou seja, por exemplo, na arquitetura, nós tivemos os mármores italianos, nós tivemos um conjunto de produtos exóticos que vieram para o nosso país e isto transformou muito o reino. Basta dizer-lhes que a cidade de Lisboa se transformou nesse período numa das capitais mais dinâmicas da Europa. A ela afluíam por via portuária produtos, mas também ideias, e isso fez com que a Baixa de Lisboa, estamos a falar, obviamente, antes do grande terremoto de 1755, sobre o qual já falarei, que é o início da vida pública de Pombal, nesse período é realmente um período notável de luxo, ostentação, riqueza, poder, no fundo, de Portugal. Construiu-se Mafra, fez-se o Aqueduto das Águas Livres, fizeram-se um conjunto de obras, dentro e fora da capital, da maior importância. Ora, é nessa época que Sebastião José começa a sua carreira pública. Em 1737, tinha ele, portanto, pouco mais de 30 anos, ele inicia as funções públicas como funcionário da legação portuguesa em Londres. Aquilo que nós hoje designaríamos de consulado ou embaixada. Ora, Pombal, ao iniciar-se na carreira diplomática, ao perceber também bastante a ligação entre os mercadores portugueses, os mercados externos britânicos e a coroa britânica, vai trazer para a economia portuguesa a percepção do seu crescimento. Falo, por exemplo, do vinho do Porto, que já nessa época era muito procurado pelos britânicos. Mas não foi só o vinho do Porto. Foram os tecidos e os lanifícios, por exemplo, da beira interior. Foi um conjunto de outros produtos que afluíam à capital britânica e em que ele percebeu perfeitamente que havia potencial económico. Isto vai-lhe ser muito útil para que, a partir de 1755, enquanto Ministro de Estado ou Secretário dos Negócios do Reino, como queiram entender, ele possa
gizar uma verdadeira política de recuperação. Mas isto teve na sua antecedência, obviamente, a proteção, os favores, até o interesse do monarca, Dom João V, inicialmente, que começa a ouvir falar no nome de Sebastião José, que lhe é trazido aos ouvidos por várias personalidades. Importa aqui trazer uma, Dom Luís da Cunha, um dos mais insignes embaixadores e diplomatas da corte do Magnânimo, mas também figuras da nobreza, figuras da Igreja e, obviamente, figuras também do povo. Quando começa então, verdadeiramente, o prestígio e a força de Pombal, que nessa altura ainda é só Sebastião José de Carvalho e Melo? Começa com um grande desastre, que é o terremoto de 1 de novembro de 1755, em Lisboa. Dom José estava no trono há muito pouco tempo. Recorde-se que Dom João V vai reinar praticamente durante toda a primeira metade do século XVIII e o seu filho, José, vai-lhe suceder. Faz um casamento com uma princesa espanhola, Mariana Vitória de Borbón, o que mostra também a importância de nos ligarmos aos nossos vizinhos espanhóis e dessa forma fortalecermos laços com as monarquias absolutistas da época. E é preciso ver que estamos num período que é conhecido na historiografia como o despotismo esclarecido ou iluminado, portanto, em que o rei tem todos os poderes e é considerado quase uma divindade, quase um eco do Criador. É o auge desta mentalidade. E é neste quadro que Pombal vai trabalhar como secretário dos negócios do reino e, sobretudo, com o pragmatismo que lhe conhecemos. Um pragmatismo da ação inequívoca. O que é que se pergunta a Pombal perante aquela desgraça? E agora, o que vamos fazer? A resposta dele é todo um programa político. Vamos enterrar os mortos e vamos cuidar dos vivos. E assim o fez. Reconstrói toda a zona mais afetada da Baixa. É preciso dizer que, recuando ao princípio do programa, essa zona era das zonas mais sumptuosas e belas de Lisboa. Tínhamos a Igreja Patriarcal, por exemplo, recentemente inaugurada. Tínhamos tantos palácios, tantas casas, enfim, tantos edifícios e, naturalmente, muitas pessoas que perderam a vida. E perante esta desgraça, ele leva um pragmatismo absoluto e frio até. Recupera a capital, socorre-se de engenheiros militares, traça planos, ruas, abre avenidas mais largas. É preciso dizer que Lisboa tinha ainda, essencialmente, as ruas medievais, estreitas, sinuosas, e abre, sobretudo, grandes praças. Lisboa tinha duas, a Praça do Comércio e o Rossio, e Pombal vai, obviamente, abrir outras vias. Vamos agora, nestes últimos minutos do programa, para a sua ação política após o terremoto. O que é que ele vai fazer? Ele vai olhar para a economia. Vai perceber que nós somos deficitários, que nós importamos mais do que aquilo que exportamos. E ele vai tentar mudar esse paradigma. Não é inédito na história económica portuguesa. Recorde-se que antes dele, já o Conde da Ericeira, ministro da Fazenda de Dom Pedro II, tinha tentado fazer a mesma coisa e, efetivamente, melhorou alguns índices, mas não há dúvida nenhuma que é Sebastião José que vai promovendo as oficinas, as empresas e as manufaturas, desenvolver aquilo que nós hoje chamaríamos, em teoria económica, alguns clusters importantes. E eu vou referir aqui alguns, de norte a sul. Em Trás-os-Montes, obviamente, o vinho do Porto, com a criação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Na zona da Covilhã, a Companhia dos Lanifícios da Beira. Mais para sul,
também o desenvolvimento da indústria vidreira na Marinha Grande e já em Lisboa, em plena capital, a Real Fábrica de Sedas do Rato, que, como sabemos, tinha como antecedente o grande empresário e capitalista Jacome Raton, aliás, dono do Palácio Raton, onde hoje funciona o Tribunal Constitucional. A realidade é que, se nós refletirmos nestes contributos, eles são de uma riqueza impressionante. Nós conseguimos passar, de facto, de uma situação deficitária para uma situação quase superavitária e que o foi, depois mais tarde, na medida em que, olhando para todo o Império Colonial, nós não podemos só pensar nos produtos do continente. Temos que pensar nas companhias brasileiras, do Grão-Pará, de Minas Gerais. Temos que pensar nas companhias coloniais que foram feitas em Angola, em Moçambique. E por isso Portugal, enquanto potência global, ganhou muito com estas políticas. Segundo vetor da política pombalina, o ensino. Pombal procedeu a uma reforma profunda do ensino. Podemos dizer, de alguma maneira, que ele é o pai da ideia de ensino público, que não existia até aqui. Quem tinha, desde a Idade Média, desde a fundação do Reino, o monopólio, digamos assim, sobre o ensino, eram as ordens religiosas. Ora, Sebastião José, como sabemos, tinha um princípio anticlerical e, portanto, ele era contra uma influência excessiva da Igreja e, por isso, procurou chamar ao Estado, desde logo o ensino primário, com a construção de um parque escolar praticamente inexistente. O que havia eram mestres particulares ou mestras particulares e as ordens religiosas, que atuavam, nomeadamente os jesuítas, com quem ele vai chocar de frente, porque a Companhia de Jesus era, de facto, uma instituição dentro da Igreja que se dedicava sobretudo ao ensino secundário e à preparação para a universidade. Ora, como Pombal também preconizou e fez a reforma pombalina da universidade, até aí, como sabemos, a principal universidade portuguesa era Coimbra, ainda nem sequer havia, tanto em Lisboa como no Porto, universidades. Aquilo que havia era a Universidade de Évora, que tinha sido criada pelo cardeal Dom Henrique, pelo cardeal rei, ainda nessa altura não rei, como apenas cardeal, e, portanto, Portugal passou também a uma mudança de paradigma no ensino superior. Eu vou-vos dar um exemplo que vão perceber muito bem. As aulas de anatomia, até aí, eram feitas não com base em corpos humanos, porque isso era considerado pecaminoso do ponto de vista cultural. Como sabemos, a Igreja Católica, nessa época, manifestava-se um pouco contra a profanação dos corpos, não é? E, portanto, não se fazia, só para terem uma ideia, aulas de anatomia com base em cadáveres humanos, não, era com base em animais. E, por isso, Pombal fez uma coisa tão simples como isto. Em aulas de anatomia tem que se estudar com base no corpo humano. E, portanto, esta revolução enorme, que foi, claro, um pouco mal recebida, mas que está alinhada com os grandes princípios educativos da Europa ilustrada de então, em França, em Inglaterra, na Áustria, vai ser muito proveitosa para o fortalecimento do nosso ensino superior. O que fica de legado deste grande, enorme, eu diria, estadista nacional? Um reforço da centralização do poder real. É preciso não esquecer que Pombal lutou sempre muito pela dignificação do poder do rei. Há quem diga, se calhar um pouco injustamente, que Dom José foi um rei fantoche, praticamente não teve que fazer nada porque teve um ministro plenipotenciário que lhe fez praticamente o caminho. Isso será certo em parte, mas Dom José era um rei que, com a boa formação que teve, obviamente, também se preocupava com os assuntos de Estado. Talvez não tanto como os assuntos de coração. Aliás, ele é muito conhecido por esses aferres que teve, não é? Nomeadamente com a Marquesa de Távora, com outras senhoras da corte, e foi exatamente na sequência de um desses casos com a Marquesa de Távora, e depois daí a perseguição que ele faz
a esta família e à Casa de Aveiro que vai surgir então aquele que é talvez o momento mais polémico da governação de Pombal, em 1759, quando, após um frustrado atentado sobre a vida do rei Dom José, efetivamente o Marquês vai decretar a morte na sequência de um processo judicial, um pouco controverso, é certo, mas vai decretar então o castigo absoluto sobre a família Távora para que a nobreza não se atrevesse a contestar em momento algum o poder régio. E por isso, não tenham dúvida que, olhando para esta figura, da qual temos luzes e sombras, uma coisa é certa. Foi um reformador, foi um dignificador do Estado, foi alguém que, bem na linha europeia, procurou modernizar as estruturas que tínhamos em Portugal e, sobretudo, lutou muito pelo avanço, pelo progresso do nosso país. E hoje, numa época de crise como aquela em que estamos, não há dúvida que é em figuras destas, pese os seus mitos, pese as suas lendas, pese as suas até mentiras, que nós também temos uma referência sobre a qual podemos refletir e analisar. Muito obrigado e continuaremos então, como vos digo, nesta senda dos tempos mais próximos de nós. Obrigado.